Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Tainara de Souza Soares, sou graduanda de Letras, Língua Portuguesa, pela Universidade Federal de Campina Grande, campus Cajazeiras, Paraíba. É um prazer estar aqui com vocês neste momento tão especial, tão enriquecedor para nós enquanto pesquisadores, enquanto estudantes, enquanto profissionais da educação. Então, trago aqui para vocês um ponto essencial para discutirmos, né, na educação, que é a oralidade, né? É bom compreendermos e entendermos o quanto a oralidade ela é de suma importância no processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos. Então, o tema é a oralidade em foco, construindo intervenção didática para o ensino médio, né? Então, a metodologia é uma pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa. O objetivo geral é elaborar uma intervenção didática que valorize e potencialize o uso da oralidade nas aulas do ensino médio. Então, o objetivo é justamente este, né? Construir, elaborar uma proposta de intervenção didática que valorize e potencialize o uso da oralidade nas aulas do ensino médio, porque nós sabemos que existem muitas demandas, muitas lacunas a serem preenchidas quando se trata do uso da oralidade, porque muitos professores, eles trabalham muito com a escrita, deixando assim a oralidade de lado, sendo que ambas devem andar juntas. A escrita e a oralidade devem estar juntas. Então, não pode apenas valorizar a escrita, tem que valorizar também a oralidade. A oralidade é tão importante quanto a escrita nesse processo, porque através da oralidade, os nossos alunos eles vão desenvolver habilidades como seres humanos mais críticos, mais atuantes na sociedade, no mercado de trabalho também. Então, a oralidade ela é de fundamental importância no processo de ensino-aprendizagem. Então, nosso objetivo é justamente esse, construir, elaborar essa intervenção, potencializando e valorizando o uso da oralidade nas aulas de língua materna, língua portuguesa. O presente estudo justifica-se pela relevância em contribuir para as aulas de língua portuguesa, promovendo práticas pedagógicas que valorizem a oralidade. Então, justifico justamente por isso, né? Pela importância, pela relevância em contribuir, né, para as aulas de língua portuguesa. Então, o intuito aqui é justamente esse: contribuição, contribuir para as aulas de língua portuguesa, promovendo assim práticas pedagógicas que valorizem a oralidade. Tomamos como problemática a reflexão de que algumas aulas de língua materna ainda não priorizam estudar a oralidade de forma adequada. É justamente isso que eu estava falando anteriormente, né? Existe muitas aulas de língua materna que ainda não priorizam o estudo da oralidade. Isso é uma problemática que deve ser refletida, que deve ser pesquisada, que deve ser desenvolvida, né, para contribuir para que não seja mais dessa forma, mas que seja valorizada nas aulas de língua portuguesa, garantindo a importância de desenvolver habilidades comunicativas aos estudantes. Nesse fito, e como forma de alargar esta temática de maneira dinâmica e contextualizada, temos como objetivo discutir sobre a temática em questão, né, oferecendo ao leitor um conhecimento basilar sobre práticas de ensino que tomem agora o texto oral como foco para construir novas abordagens e metodologias ao que concerne o ensino-aprendizagem. Então, diante dessa problemática, foi observado que é preciso, né, de fato, construir práticas pedagógicas que valorizem e potencializem a oralidade nas aulas de língua materna. E para desenvolver esta pesquisa, esse estudo,
Tomamos como fundamentação teórica Antunes, 2017, Bakhtin, 1992, Brasil, 2018, a BNCC, Dawes, 2004, Ko, 2008, Markuski, 2010, Rojo, 2012. Então, todos esses autores, eles vão contribuir para que a oralidade ela seja valorizada. Então, todos eles vão falar, nas suas perspectivas, a importância do uso da oralidade nas aulas de língua portuguesa. Então, começando aí pelas considerações iniciais, o trabalho com a oralidade no contexto educacional tem sido alvo de crescente interesse e relevância dos estudos linguísticos, especialmente no que tange ao ensino da língua materna. Então, pessoal, né, o trabalho com a oralidade vem crescendo muito ultimamente, né, nesse contexto educacional. E por que não falar sobre a oralidade? Já que é uma reflexão que vem surgindo muito entre os educadores, entre os gestores, entre os professores. Então é importante falar sobre este assunto. Né? Os desafios relacionados ao ensino da oralidade são diversos. Sim, vão existir muitos desafios para trabalhar com a oralidade, né? Mas não significa que também não existam possibilidades, né? As possibilidades para o ensino da oralidade, elas são amplas. A oralidade ela é uma competência fundamental para a participação ativa na sociedade e no mercado de trabalho. Era justamente isso que estávamos falando anteriormente, né? O quanto a oralidade ela é fundamental para desenvolver seres humanos críticos e atuantes na sociedade e no mercado de trabalho. A oralidade vai desenvolver habilidades como a argumentação, como falar em público, né? Não ter vergonha, não ter timidez. Então, a oralidade ela vai desenvolver essas habilidades em cada pessoa, né? Mesmo uma pessoa que seja tímida, quando ela domina a habilidade da oralidade, a timidez ela deixa de lado. Então, o quanto a oralidade ela é importante, né? Nessa competência no processo de ensino-aprendizagem. A proposta que é apresentada, ela pode ser adaptada pelo docente, né? Então, vai caber ao docente conhecer sua turma. Então, ela pode ser adaptada pelo docente de acordo com o nível da turma, da sua turma. Então, você, professor, pode adaptar essa proposta para a sua turma, mas é importante que você conheça a sua turma e conheça o nível da sua turma. Se essa proposta que é apresentada for um nível maior do que se encontra a sua turma, você pode tomar como exemplo essa proposta, mas usar de outros módulos, de outros modos, né? Desenvolvendo assim no nível da sua turma. Então, oferecer ao leitor e professor um conhecimento basilar sobre o tema é importante. E é justamente isso que eu trago aqui, né? A importância do leitor, do professor, conhecer sobre o tema da oralidade. O eixo da oralidade, desafios e reflexões no contexto do ensino médio. Então, em geral, antes dos alunos alcançarem a etapa do ensino médio, eles passam por uma fase de florescimento, cujo termo é adotado pela própria base BNCC, né? Assim, quando os estudantes concluem esta etapa, outro processo se inicia, o de transição. Então, a BNCC ela vai dizer que todos os alunos eles passam pelo processo de florescimento, né? Eles vão florescendo, vão entrando nesse processo de transição. Então, trabalhar com a oralidade nesse processo de transição é importante. A oralidade ela desempenha um papel crucial no desenvolvimento, né? Porque o aluno ele vai se desenvolver melhor quando ele trabalha com a oralidade, né? Vai desenvolver assim o seu cognitivo, vai desenvolver o seu social. Então, Markuski, 2010, ele enfatiza a necessidade de trabalhar com gêneros textuais orais na sala de aula. Então, Markuski, ele vai trazer para nós uma perspectiva de trabalhar esses textos orais na sala de aula.
Eu quero trabalhar com a oralidade na minha sala de aula, eu quero que os meus alunos eles desenvolvam a oralidade, eles desenvolvam, eles sejam mais atuantes, mais críticos, mais participativos, mais interativos, mas eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer. Marcuski, ele vai dizer que trabalhar os textos orais na sala de aula é importante, né? E ele dá exemplos como debates, gente, um gênero oral, né? O debate, ele é fundamental. Quando você está ali com seus alunos numa roda de conversa, debatendo ali sobre um determinado assunto, é através desse debate que o seu aluno ele vai desenvolver a oralidade, né? Através de entrevistas, seminários e narrativas orais, né? Quando você pega uma narrativa ali e pede para a sua turma ler a narrativa, ali ele vai estar desenvolvendo a sua oralidade. Quando você é, dá temas aos seus alunos, divide em grupos e pedem para eles fazerem seminários. Ali o seu aluno ele vai estar desenvolvendo a oralidade. Quando você pede para os seus alunos desenvolverem um trabalho cuja é uma entrevista, então, ali o seu aluno ele vai estar desenvolvendo a habilidade da oralidade. E debates também é muito importante. Então, Marcos, que ele vai trazer esses exemplos para nós, né? Uma luz, assim, para guiar nossos passos quando nós queremos trabalhar com a oralidade. Então, através de tudo isso, a proposta que é apresentada, ela vai estar de acordo com uma sequência didática de Dochnelin Noverras, 2004, que é Explorando a Oralidade, uma proposta de sequência didática. Então, cujos autores, 2004, eles vão trazer, né, uma sequência didática que inicia-se pela apresentação da situação, depois uma produção inicial. Depois dessa produção inicial, temos 3 módulos, e depois desses 3 módulos, temos a produção final. Então, aqui na apresentação da situação, o professor, quando ele decide trabalhar com a oralidade, ele vai fazer uma apresentação da situação, vai observar os conhecimentos prévios dos seus alunos sobre determinado trabalho, né? Sobre determinada proposta pedagógica que ele vai trazer para a sua sala. Então, de acordo com aquele debate inicial, quando o professor está fazendo a apresentação da situação, quando ele está ali conhecendo as habilidades, os conhecimentos prévios dos seus alunos, ele vai saber como avançar nos outros passos. Então, ali inicialmente, ele vai pedir uma produção inicial, e através da produção inicial, o professor ele vai observar quais são as dificuldades dos seus alunos, quais são as necessidades, né? Quais são as lacunas que devem ser preenchidas para sair uma produção melhor. Então, ele vai trabalhar as necessidades dos seus alunos através de módulos. Nesses módulos, os professores eles vão desenvolver atividades para suprir as necessidades que surgiram na produção inicial, para que na produção final eles consigam fazer uma melhor produção. Então, é muito enriquecedor essa proposta, né, que os autores vai trazer para nós, né, porque nós podemos adaptar essa proposta aí de sequência didática e desenvolver um trabalho incrível com a oralidade nas nossas aulas de língua materna. Então, tenho aqui propostas didáticas para o primeiro módulo. Né, que é quando você vai trabalhar as necessidades dos seus alunos, porque você, na produção inicial, você já viu quais são as dificuldades dos seus alunos, quais são as necessidades, o que precisa ser feito para suprir aquelas necessidades. Então, através disso, você vai criar propostas para o primeiro, segundo e terceiro módulo. Aqui são algumas dicas, né? Cabe ao professor querer adaptá-las ou não, ou então mudar de acordo com o nível da sua turma. Então, mapeamento de gêneros orais cotidianos, atividade em que os alunos identificam, discutem e registram diferentes situações do dia a dia em que a oralidade é utilizada, conversas informais, telefonemas, atendimentos. Isso permite que percebam como a oralidade
desempenha um papel central em diversas interações sociais e profissionais. Discussão sobre a diferença entre fala e escrita. A partir da leitura de trechos de Markowski, os alunos podem debater sobre as características distintivas da linguagem falada e escrita, desenvolvendo consciência sobre as especificidades da comunicação oral. Debates e exposições orais. Os alunos são divididos em grupos para pesquisar e apresentar oralmente. Desculpa, pessoal, aqui já são propostas para o segundo módulo. O que eu falei anteriormente são para o primeiro módulo. Aqui são para o segundo, né? Debates e exposições orais. Os alunos são divididos em grupos para pesquisar e apresentar oralmente temas variados, utilizando técnicas de exposição oral e debate. A proposta segue a sequência didática de Dawes, né, que foca na contextualização e prática dos gêneros discursivos. Projetos interdisciplinares, realização de projetos onde os alunos precisam apresentar suas conclusões de forma oral, incorporando múltiplos gêneros discursivos. A prática ajuda a promover letramento e multiletramentos, como propõe Rojo, expandindo a capacidade de uso da oralidade em diferentes contextos. E como resultados, a intervenção demonstrou que a valorização da oralidade pode favorecer o desenvolvimento de competências comunicativas essenciais para os estudantes, preparando-os para contextos sociais e acadêmicos diversos. Ademais, verificou-se que a ABNCC apresenta algumas diretrizes iniciais sobre o ensino da oralidade, mas há necessidade de maior aprofundamento e práticas efetivas no cotidiano escolar. Então, como resultados, temos o resultado de que a intervenção ela demonstrou que a valorização da oralidade pode favorecer o desenvolvimento de competências comunicativas essenciais para os nossos estudantes, né? E nas considerações finais, o intuito do trabalho foi fornecer ao professor uma possibilidade de intervenção didática que valorizem a oralidade. Ressaltamos a importância de recorrer às pesquisas que já foram realizadas e, ao mesmo tempo, fazer uma ponte com alguns documentos norteadores, a exemplo da BNCC. A intervenção é relevante nos estudos linguísticos e contribui para que o professor ele tenha um olhar mais aberto. Contudo, diante desse contexto, temos o objetivo de tornar a escola um lugar mais dinâmico, interativo, preparando os discentes para um contexto onde eles possam enfrentar os desafios e oportunidades da sociedade contemporânea. Então, como referências, foi utilizado textualidade, noções básicas e implicações pedagógicas de Irandê Antunes, né, a estética da criação verbal de Bakhtin, sequências didáticas para o oral e a escrita de Dodge Nelino Verraz, ler e compreender os sentidos do texto de Có e Elias, né, Markowski também com a oralidade e escrita, questões para a teoria da comunicação, e Rojo com letramentos e multiletramentos, uma nova perspectiva de ensino de língua materna na escola. Então, esta pesquisa ela é de fundamental importância para nós, enquanto professores, educadores, estudantes também, que estamos aqui nesse processo de graduação. Então, é importante que nós abramos o nosso olhar a essas questões, pessoal. É de suma importância quando observamos uma lacuna no ensino-aprendizagem nas nossas escolas, e aí, diante disso, nós desenvolvemos pesquisas sobre isso, né? Porque a educação, ela precisa de nós pesquisadores, para termos esse olhar mais crítico, para termos esse olhar com vontade de mudança, de querer mudar, né? Aqui nós sabemos que nós nunca vamos chegar ao resultado final, porque vai surgir diversas demandas, mas é importante darmos o primeiro passo. Então, trabalhar a oralidade é essencial nas aulas de língua portuguesa, não só a escrita. É importante que os dois andem juntos, bem pegadinhos, né, um ao outro, para que o nosso aluno ele se desenvolva como
uma pessoa mais crítica, mais atuante na sociedade. Então, isso é essencial. Então, gostaria de agradecer por este momento tão importante, né? Por este momento tão enriquecedor para mim, para você também. Então, meu muito obrigada, né? Muito obrigada que vocês permaneçam aí nas outras palestras, porque todas são importantes. Então, tchauzinho e até mais.